Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouco mais o pessoal chegar, aí a gente já começa com o tema de hoje, tudo bem? Enquanto isso, a gente vai fazendo uma leitura rápida daqui do rascunho que eu fiz. Vamos esperar mais um pouco, o pessoal está entrando. Olá! Está me ouvindo? Vamos esperar mais um pouco, o pessoal continua a entrar. Bom, vamos lá. Hoje o tema vai ser liderança, né? Mas como assim liderança? A gente imagina que liderança é só para os líderes, não é verdade? Mas na verdade não. A gente é líder da nossa vida. A gente comanda a nossa própria vida através das nossas escolhas e daquilo que a gente suporta das nossas escolhas, ou seja, as consequências das nossas escolhas. Porque nenhuma decisão que a gente toma vem sozinha. Toda decisão que a gente toma traz consigo as consequências de cada decisão. Já aproveitando que o tema de hoje é liderança sob um ponto de vista quântico e espiritual, e como eu disse, que cada escolha traz junto a sua consequência, o que a física e a espiritualidade dizem sobre as escolhas? Bom, a física quântica traz para a gente a figura do observador. É aquela pessoa que colapsa a função de onda e escolhe entre onda ou partícula. É o observador que transforma a possibilidade em probabilidade. E a espiritualidade traz o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que a sua escolha diante do seu ego, da sua necessidade momentânea. E esse livre-arbítrio não é absoluto. O livre-arbítrio é relativo, porque se fosse absoluto, você não teria que suportar as consequências desse livre-arbítrio. Mas você tem a liberdade para escolher o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Então nós somos invariavelmente líderes em nossa vida durante todos os momentos da nossa vida. Então a liderança não é só para os líderes. Nós somos líderes da nossa vida. Veja, eu vou começar bem de baixo, bem da idade maternal, e vou fazer uma evolução de alguns pontos de liderança para a gente perceber que a liderança está presente em todas as idades, em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. Veja, no berçário, sempre existe um bebê que está um silêncio absoluto, sempre tem um que chora e puxa a fila dos chorões. Pare, pense e vê se não é verdade. Avançando um pouco mais na idade. Sempre tem aquela criança que se destaca no meio dos seus amigos, dizendo a brincadeira que todo mundo vai brincar. Líder. Um pouco mais adiante, na adolescência,
Sempre existe um na rodinha de amigos que diz o que todos vão fazer. Líder. Na escola, na faculdade, sempre existe aquela pessoa que diante de um seminário, de um tema, ergue a mão e fala: não, eu já sei quem vai ser o meu grupo, vai ser você, você e você. Sempre existe aquele que se destaca. Líder. No trabalho, mesmo estando em um nível hierárquico comum, sempre existe um que se doa mais. Sempre tem um que levanta e vai até onde precisa ir. Líder. No relacionamento, um dos dois sempre é o mais atirado, que diz o que o casal tem que fazer e decide pelos dois. Líder. Sempre existe um que se destaca. Agora, ponto comum dos líderes é o que a gente vai ver hoje. Então, sempre existe aquele sujeito, aquela pessoa que se destaca entre os demais, que levanta da onde está e vai até onde o outro precisa. Líder. Veja, o fato de levantar e ir até o outro está. O que a espiritualidade diz dessa pessoa? Líder. Ajude o próximo. Então, a liderança está muito presente em todos os momentos da nossa vida, na mecânica quântica e na espiritualidade. Agora, qual o ponto comum que tem esses líderes que se destacam no decorrer da nossa existência, da nossa vida? E eu tenho certeza que você já se deparou com um deles, eu tenho certeza que você já foi um deles, e tenho certeza que você é um deles a cada momento da sua vida, invariavelmente, porque nós somos o comandante da nossa existência. Nós somos líderes da nossa vida. E a nossa influência influencia toda a redondeza, toda a cercania da nossa existência. Mas ponto comum entre todos os líderes, eu fiz algumas anotações aqui para eu não me perder e, lógico, seguir uma ordem de raciocínio. Veja, um líder não impõe regras. Então, primeiro, ele não impõe regras. Ele não aponta problemas. Veja, um líder não dita regras e não aponta problemas. Porque o líder não vê problema, ele vê oportunidade de aprendizado. Isso você já ouviu várias vezes. Então, o líder não impõe regras e não vê problemas. Porque se o líder impor regras e normas pela imposição, ele seria tirano e não líder. A isso chamamos de tirania e não de liderança. Então, o líder não impõe regras, porque se ele impor regras, ele é tirano. E ele não vê problema, ele vê oportunidades de crescimento. O líder, então, ele conversa, ele dialoga com os seus liderados para tentar estimular aquilo que está dentro de cada um e fazer florescer dentro de cada um o líder que ali está adormecido. Então, o verdadeiro líder, ele desperta novas lideranças. Ainda o verdadeiro líder, ele desfaz a máxima do pensamento negativo. Um líder derruba o pessimista, mas não derruba o pessimista do jeito que você está pensando. Ele derruba a ideia do pessimista em
pensar negativamente. Foi isso que eu quis dizer. Por quê? Porque dá muito trabalho ser pessimista. Você já viu aquela pessoa que no trabalho que está um silêncio absoluto e a pessoa faz... Toda vez que a pessoa que está um silêncio no trabalho e você escuta e a pessoa faz assim, é uma facada no coração. Por quê? Porque a pessoa está vendo tudo o lado negativo das coisas. E o líder, ele saca, ele tem esse feeling de nesse momento que a pessoa fez e fez assim com a cabeça, ele percebe que ali nasceu um pensamento negativo. Ele mostra para o pessimista que é muito ruim ser pessimista, dá muito trabalho ser pessimista. Você precisa ficar cultivando o ódio todo dia, isso é muito ruim para o ambiente de trabalho, para o ambiente familiar, para o ambiente na escola, para o ambiente na faculdade, para o ambiente entre os amigos. Então ele chega nesse pessimista e tenta derrubar esse pensamento negativo, dialogando, mostrando que não existe problema, existe oportunidades para crescimento. Tudo bem? Bom, tranquilo até agora. Eu espero que vocês tenham entendido que um líder, ele não vê problema, ele dialoga com os seus, ele não impõe regras e ele derruba o pensamento negativo. Outro ponto que um líder tem. Um líder é sempre desocupado. Mas como? Um líder que não tem ocupação? Um líder que é desocupado? Exato. Porque se o líder estiver ocupado, ele não vai ouvir aquilo que os seus liderados, aquilo que as pessoas precisam para melhorar. Então veja, um líder ele é desocupado. Isso significa que ele sempre tem tempo para ouvir ao que as outras pessoas necessitam. Ou seja, um líder é uma pessoa desocupada, que precisa sempre estar com tempo para ouvir o que as outras pessoas necessitam. O que a espiritualidade traz com essa desocupação? Estenda a mão ao próximo quando o próximo necessitar de ajuda, seja qualquer ajuda. Líder desocupado, ele sempre vai arrumar tempo para ouvir todos que necessitam. Então, o líder ele é solícito, ele sempre está disposto a ouvir. E tem a máxima: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, um líder ele é desocupado e ele tem sempre a ideia de que se as outras pessoas não chegam até ele, ele vai até onde os seus liderados estão, vai até onde as pessoas estão e tenta ajudá-los. Ele tira a bundinha da cadeira, sai da zona de conforto e vai aonde as pessoas necessitam dele. Eu espero que você tenha entendido que ser líder não é pensar só no seu próprio trabalho, e sim ter uma visão sistêmica de tudo o que se passa em casa, no trabalho, na escola, entre os amigos e até nas brincadeiras que a gente faz no decorrer da nossa existência. Tudo bem? E qual o outro ponto comum, então, que todos os líderes têm?
Um líder tem imaginação. Como um líder imagina? Sim, um líder tem imaginação, porque é com a imaginação que ele consegue abstrair de uma determinada situação infinitas possibilidades. Olha a mecânica quântica presente na liderança. Um líder não é obtuso, não é reducionista e não é cartesiano. Um líder sabe que por trás de cada oportunidade existem 1000 facetas para serem descobertas. Então, um líder ele não tem só um único ponto de vista, porque ele não pode ter um único ponto de vista, porque aí ele seria tirano e obtuso. Um líder tem sempre que imaginar que por trás de cada situação existem infinitas possibilidades. Mas veja, essa imaginação não é uma imaginação viajada. Não é uma imaginação que o líder está viajando na maionese. Não, é uma imaginação consciente e racional. Um líder tem imaginação para descobrir e para sacar, ter o feeling que por trás de uma situação existem infinitas possibilidades, infinitos pontos de vista, mas ele sabe que cada ponto de vista tem o seu ponto racional. Não é imaginação viajando na maionese. É uma imaginação racional. Eu espero que você tenha entendido. Mas automaticamente, aliás, ao mesmo tempo que ele tem essa imaginação racional, que abstrai de uma determinada situação infinitas possibilidades, vários pontos de vista, porque um líder que é líder, ele sabe que sempre tem um jeito de fazer diferente. Sempre existe uma maneira nova, diferente, que nunca foi testada para resolver aquela oportunidade. É isso que eu quis dizer. E ele sabe que dentre essas infinitas possibilidades, uma é a melhor. Olha de novo a mecânica quântica presente na liderança, dizendo que basta um pensamento, uma escolha para que o colapso da função de onda seja real e consiga transformar possibilidade em probabilidade e resolução da oportunidade. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, então vamos fazer um resumo até aqui e depois a gente continua, que tem mais alguns temas. Bom, até aqui a gente viu que liderança está presente em todos os momentos da nossa vida, que sempre existe uma pessoa que se destaca em todas as faixas etárias de nossa existência. Tem sempre um bebê que chora no meio do silêncio e desperta todos os outros ao choro. Tem sempre uma criança que se destaca no meio dos amigos, mesmo que seja para fazer arte. Tem sempre um que chama todos os outros à brincadeira, à imaginação. Olha de novo a mecânica quântica presente. Tem sempre um que se destaca na escola, onde ele escolhe determinados amigos para fazer parte do trabalho. Tem sempre um que se destaca no trabalho entre todos, no mesmo nível hierárquico, que sai da onde ele está e tenta resolver os problemas de todo mundo. Tem sempre aquela pessoa no casal que diz, vamos fazer isso, e acaba dando certo. E ponto comum de todos os líderes é que o líder não vê problema, vê oportunidade. Ele tem sempre que estar disposto, sempre estar desocupado e ter imaginação racional. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Gostaria que vocês comentassem aí se estão gostando. E a gente vai seguir então. Bom, depois de tudo isso, o que um líder tem que ter?
aliás, o que o líder não tem que ter: medo. Um líder não pode ter medo. Ora, como um líder não pode ter medo? A partir do momento que um líder tem medo, ele desestrutura toda a organização. Todos os outros liderados, a partir do momento que sentem medo no seu líder, tendem a encolher e a não se destacar. Porque o líder, ele desperta a liderança. Ele dá essa oportunidade das outras pessoas voarem com suas ideias e despertar novos líderes. Mas então, quais os tipos de medo? Existem 2 tipos de medo: o medo consciente, racional, e o medo inconsciente, irracional. O medo racional consciente é aquele medo do bem. É aquele medo que te impede de pular de um avião sem paraquedas, sabendo que existe a lei da gravidade, que você vai se estabanar no chão. O medo consciente é aquele medo que te impede de andar na contramão da avenida mais movimentada da sua cidade. Esse é o medo racional, o medo consciente. É aquele medo que você sabe que se você cometer algum crime, você vai ser pego e vai ter as consequências. E o medo irracional, o medo ilógico, é aquele medo de um futuro incerto e não sabido. Você não sabe o que vai acontecer? Por que ter medo? Porque ter medo de uma oportunidade que cai no seu colo. Que venha a oportunidade para que todas as pessoas envolvidas consigam aprender com essas oportunidades. Um líder saca isso e tenta tirar esse medo inconsciente, irracional e lógico das pessoas. Porque veja, amanhã é amanhã. Mas e se a gente fazer? Quais são as possibilidades? Quais são as infinitas possibilidades por trás de cada situação? Por que o medo? Não aconteceu ainda? Aí eu te pergunto, saindo um pouco da liderança e indo para a tua vida particular. Quantas vezes você teve medo que se acontecesse alguma coisa ia te prejudicar? Te pergunto, quantas vezes isso realmente aconteceu? Quantas vezes aquilo que você mais temia aconteceu realmente? Porque no fundo, o Criador não permite que as criaturas sofram. Então por que ter medo? Que venha a oportunidade, que venha os desafios para que a gente consiga evoluir. É através das oportunidades que se descobre o maior ser humano por trás de cada pessoa. É isso que a gente busca nessa realidade tridimensional. Que por trás de cada situação tem um ser humano. Esse ser humano precisa saber que por trás de cada situação existe ele. E ele é maior do que qualquer oportunidade, que qualquer desafio. Ele, e não o desafio, e não a oportunidade. Porque veja, o que o esoterismo diz? Que quando existe um problema, já existe criado antes do problema a solução. Eu até brinco que o problema só existe para a matemática e nem é problema, porque ela resolve o problema. Então, se existe um problema, existe a solução. Das infinitas possibilidades, uma é a solução. Basta encontrar sem medo de procurar. Olha, chegou até rimar. É por trás de cada situação que se descobre a essência maravilhosa que está dentro de cada ser humano.
Então, o líder vê oportunidade por trás de cada problema, sem medo de descobrir qual é essa solução. E ele afasta esse medo irracional de todas as pessoas no seu entorno. Veja, todos os pontos que eu disse aqui, acredito que você já tenha visto e viu, se você parar para analisar, que um líder é otimista, que um líder tem sempre que ouvir as outras pessoas. Um líder, ele desperta novas lideranças. Eu tenho certeza que você já foi um líder várias vezes na sua vida. Então, a liderança não é só para os líderes. A liderança é democrática, como a mecânica quântica, como a espiritualidade. É democrática. Basta a gente sacar essa liderança e pegar esses feelings pra gente. Tudo bem? Para encerrar então, um líder, ele é leal. Um líder é aquele sujeito, aquela pessoa que você sabe que a hora que dá um perrengue é só gritar o nome dele, chamar que ele resolve. E veja, o verdadeiro líder, ele não se ensoberbece. Simplesmente ele resolve o problema porque tem que resolver. Simples. Não se gaba. Porque a pessoa que se gaba não é líder. Age com ego. E o ego é o mal de todo líder. O líder é aquela pessoa que resolve por resolver. É leal. É aquela pessoa que no meio de um problema você sabe que a hora que a porca torce o rabo, ele aparece com uma chave de fenda para distorcer o rabo do porco. Um pouco de brincadeira para a gente distrair. E o líder resolve por resolver, porque tem que resolver. Porque ele é leal, ele é ético. O líder não fala mal de outras pessoas. Sinceramente, pega uma pessoa da sua família como exemplo. Seu avô, sua avó, o seu tio que você mais gosta. Sinceramente, conta pra mim. Você já viu essas pessoas que você tem como exemplo falar mal de alguém? Jamais. E a partir do momento que um líder começa a falar mal de outras pessoas, ele não é mais líder. Porque um líder é ético, aliás, é ético, íntegro, tem bril, sabe? Bril. Aquela pessoa ética, correta, que faz o que tem que fazer, porque tem que fazer, que no meio de um perrengue consegue resolver o problema e vira as costas e vai embora, sem se gabar que resolveu o problema. Porque um líder não é soberbo. O líder é íntegro e reto. O líder é íntegro e reto. Tudo bem? O líder também não faz julgamento precipitado de ninguém. E estimula esse não julgamento. Olha de novo a espiritualidade presente na liderança. Não julgueis para não ser julgado. Então, você já viu realmente um líder falando mal de alguém? Ah, eu já vi. Desculpa, não é líder. Não tem essência. Não tem aquilo que um líder realmente é. Um líder não julga, porque ele sabe que por trás de cada ação tem um ser humano que teve um motivo para fazer aquilo. E ele tenta, de uma forma com empatia, tentar descobrir os motivos que levou a pessoa a agir daquela maneira. Então, o líder tem a inteligência emocional de não fazer o julgamento precipitado
de cada situação, de cada ação. E ele estimula o não julgamento. Tudo bem? Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido que um líder, ele é humano, apesar de tudo. Apesar de ter pontos positivos, ele também tem pontos negativos. Porque todo mundo é assim. Nós somos como se fosse uma moeda com duas faces, cara e coroa, sombra e luz. E a gente tem que acolher a sombra, trazê-la para a luz e mostrar para a sombra que a luz é a solução. Que não existe problemas e sim oportunidades, sem medo para descobrir as infinitas possibilidades por trás de cada situação, sem julgamento, de uma maneira ética e com moral, tentando tirar os pensamentos negativos, porque dá muito trabalho ser pessimista, e sempre disposto a ajudar a quem solicite. E veja, o maior de todos os líderes não queria propaganda. Como o maior de todos os líderes não queria propaganda? Olha, o mestre fez alguns milagres, curou cego, curou o mudo e disse: vai, não conte para ninguém. Ele não queria propaganda. E o líder não quer propaganda. Simplesmente ele faz por fazer. É isso o recado de hoje. Espero que você tenha entendido com essa live que o líder somos nós. Em cada momento da nossa vida, nós somos líderes. Nós somos comandantes da nossa vida. Cabe a nós decidir o que queremos da nossa vida. Porque nós temos o livre-arbítrio para escolher. Mas esse livre-arbítrio é relativo, porque traz consigo as consequências de cada escolha. E o líder tem que saber escolher. Mas como escolher dentre as infinitas possibilidades? Escolha com o coração. Escolha da menor maneira que prejudique o menor número de pessoas. Ou sem prejudicar ninguém. É isso. Eu quero agradecer as pessoas que estavam presentes, que estão presentes, e dizer que a gente vai fazer mais uma live essa semana, possivelmente no final de semana, para complementar a live da semana passada, tá bom? Vamos falar um pouco de inconsciente, consciente, como que chega a informação para a gente, como que a gente consegue abstrair algumas informações. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pela presença e fiquem com a gente, acompanhem os posts, as postagens, porque tem muita novidade boa chegando por aí, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez e fiquem com a gente. Acompanhem no YouTube também, nós temos um canal no YouTube. E acompanhe a gente aqui no Instagram, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima live e até os próximos vídeos. Fiquem com a gente. Obrigado, minha gratidão. Te desejo ser um ser humano melhor que ontem. Obrigado.